Vamos para mais uma lista de exercício de frações. Dessa vez a nossa lista de multiplicação de frações. Diretamente aqui para o número 1. Calcule. Letra A. O triplo de 1/7. Pessoal, quando eu falo o dobro, é 2 vezes um número. Quando eu falo o triplo, 3 vezes um número. Quádruplo, 4 vezes um número. Quíntuplo, 5 vezes. Sextuplo, 6 vezes. E assim por diante, perfeito? Então, olha só, falou o triplo de 1/7, perfeito? Ou seja, 3 vezes 1/7, ou 1/7, perfeito? Aqui basta eu fazer o que nós aprendemos na aula, a multiplicação de frações. Eu multiplico o cara de cima com o cara de cima e o cara de baixo com o cara de baixo. Mas, Alexandre, quem está aqui embaixo é 0? Negativo. Quem está aqui embaixo é um 1, porque, olha só, está escondidinho, mas ele está ali. 3 dividido para 1 é igual a 3. Então, sempre que não tiver nada embaixo de um número, você pode entender como 1. Assim, talvez te facilite a visualização aqui da nossa multiplicação de frações, perfeito? Então, olha só, o que nós aprendemos quando eu multiplico fração? O de cima vezes o de cima, ou seja, 3 vezes 1, perfeito? Que é 3. E o de baixo vezes o de baixo, ou seja, 1 vezes 7, que é 7. Nosso resultado, 3/7, ou 3/7, perfeito? Olha a letra B. A metade de 4/5, ou 4/5. Quando eu falo a metade, o que é metade de um número? Imagina, qual é a metade de 10? É 10 dividido por 2. A metade de um número é esse número dividido por 2, perfeito? Só que nós ainda não aprendemos, tem muita gente aí que já sabe, mas ainda não trabalhamos, vai ser na aula seguinte, a divisão de frações. Porém, eu posso enxergar a metade de um número como uma multiplicação. Olha que interessante. É isso aqui, ó, 1/2. 1/2. Quando eu multiplico um número por 1/2, eu estou multiplicando justamente para obter a metade desse número, ok? Então, quando eu falo metade, eu posso entender como 1/2. Tranquilidade? E assim, eu também poderia pegar isso daqui e dividir por 2. Mas vamos aprender isso na aula seguinte, perfeito? Então, já estou mostrando um olhar aqui para você muito importante, que quando eu falo a metade de um número, eu posso multiplicar esse número por 1/2 e eu vou obter a metade dele. E se eu quisesse a terça parte desse número? Eu poderia, né, que inclusive é esse exercício aqui, né? Eu poderia multiplicar por 1/3. E se eu quisesse a quarta parte de um número? Eu poderia multiplicar por 1/4 e assim por diante, perfeito? Continuando, a metade de 4/5. Então, olha só, ficou a metade aqui, que é 1/2, multiplica, e 4/5. 4/5, perfeito? Eu posso, né, na verdade, fazer assim, ó, 4 vezes 1, ou 1 vezes 4, que é 4, e 2 vezes 5, toda hora eu esbarro no quadro, 2 vezes 5, que é 10. Tranquilo, e o que ia acontecer? Depois eu ia ter que dividir em cima e embaixo por 2, mas eu vou mostrar um outro olhar aqui para você, um olhar interessante também, olha só. O 4, eu posso escrever ele como 2 vezes 2. Então, olha só, eu estou multiplicando em cima e embaixo. Na verdade, em cima eu estou multiplicando e olhando para cá eu estou dividindo, perfeito? Então, eu estou anulando um com o outro. Eu posso fazer o cortezinho aqui, ó. Toma, toma. Perfeito. E quando, olha só que importante, quando eu dividir tudo isso daqui por 2, em cima e embaixo, aqui ficou 1, tá bom? Aqui não é 0, porque 0 vezes 5 daria 0. Só que eu dividi por 2, perfeito? E 2 dividido por 2 é 1. Então, sempre que você fizer o corte, se não sobrou nada, fica 1 aqui no lugar. Show de bola? Beleza. Então, olha só. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 5 é 5. Isso aqui dá 2/5. Maravilha? Letra C. A terça parte de 18. Tranquilo, vamos lá. Terça parte de 18, ou seja, 1/3 de 18. Ok. E o 18 eu posso enxergar, né, como 18/1. Eu posso simplesmente fazer o de cima vezes o de cima
e o de baixo vezes o de baixo. Olha só, 1 vezes 18, 18. 3 vezes 1 é 3. Então ficaria o quê? 18 dividido para 3. E nós sabemos que 18 dividido para 3 é 6, né? Porque 6 vezes 3 é 18, perfeito? Aqui já trabalhando assim uma noção bacana com vocês, o cara que está dividindo, né, ele passa multiplicando. Aí o que acontece? O 3 está dividindo aqui, correto? Passou para o outro lado multiplicando. Ou seja, ficaria assim, é só um caminho de volta. Ó. O 18 permaneceu, certo? Passei esse cara multiplicando. E 6 vezes 3 é 18. E 18 é igual a 18, perfeito? Só para você saber que isso vai ser bem comum lá na frente, principalmente em equação, bom? De primeiro grau, segundo grau, etc. Expressões também. Vamos lá. Os 4/7 de 11 sobre 5, perfeito? Ou 11/5. Basta fazer a multiplicação, tranquilo. 4 sobre 7 vezes 11 sobre 5. O de cima vezes o de cima, ou seja, numerador vezes numerador. E o de baixo vezes o de baixo, denominador vezes denominador. Beleza? 4 vezes 11 é igual a 44. 7 vezes 5 é igual a 35. Bola, então deu 44/35 avos. Maravilha. Vamos para a letra... Desculpa, a letra não. O número 2, que é basicamente igual ao número 1. Ok, eu tenho essas multiplicações aqui para resolver. E nós já sabemos resolver multiplicações entre frações. De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Beleza? Então, olha só. 1 vezes 4, 4. Né? 1 vezes 4 é 4. 3 vezes 3 é 9. Não tem mais o que eu diminuir. Fica 4 sobre 9, ou 4 nonos. E aqui a letra B. 2 vezes 3 é 6. E 7 vezes 5 é 35. Não tem mais o que diminuir também. Observe aqui a letra C. Eu vou escrever de um modo interessante aqui para você. Ó. No final das contas, eu não tenho que multiplicar esse por esse. Ou seja, 2 vezes o 3, juntei tudo. E esse vezes esse, ou seja, 3 vezes 8. Só que observe o seguinte... Nossa, esse 8 ficou uma maravilha. 8. Deu para entender que é 8. Observe, eu tenho 3 embaixo e tenho 3 em cima. Está multiplicando em cima e embaixo. Ou, se você preferir, ele está multiplicando aqui e dividindo aqui, tá bom? Aí vai do seu olhar, da maneira como você quiser enxergar. Mas o que acontece? De fato, ele está aqui e ele está aqui. Então, ó, morreu. Perfeito? Então, ficou 2 vezes 1, né? Quando não sobra nada aqui, é 1. Nessa divisão, já falei isso antes. E aqui também, 1. Ou seja, 2 vezes 1 é igual a 2. E 1 vezes 8 é igual a 8. Ok? Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Mas vou passar outra visão interessante. Olha só, o 8, eu posso escrever o 8 como 2 vezes 2 vezes 2. Porque 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, isso daqui é igual a 8. Perfeito? E eu posso escrever o 2 aqui, ó, como 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza, ó. Morreu esse 2 com esse 2. Isso daqui vai ser igual a 1 dividido para 2 vezes 2, que é 4. 1 quarto. Se eu dividisse por 2 em cima e embaixo também anteriormente, ia dar o mesmo resultado. Tranquilo? Só mostrei um outro olhar aqui para vocês. Vamos para a letra D. Na letra D eu tenho 9 sobre alguma coisa aqui. Sobre quem, né? Que está implícito aqui. Sobre 1, porque 9 dividido para 1 é o próprio 9. Vezes 1 sobre 9, ou 1 nono. Ok? Então, é aquela velha história. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Perfeito? Então, olha só. 9 vezes 1 é 9. E 1 vezes 9 também é 9. E 9 dividido por 9 é 1. Perfeito? Também poderia chegar aqui e ter cortado, ó, tranquilamente. 9 está aqui e o 9 está aqui. Sobrou só 1 mesmo. Perfeito? E 1 dividido para 1 é 1 mesmo.
Maravilha? Então é isso. Vou dar um pause aqui nesse vídeo para a gente voltar para encerrar essa lista.